O que é importante para você avaliar na qualidade de uma criptomoeda? Primeiro, a utilidade da criptomoeda no mercado. Para que aquela criptomoeda serve dentro do mercado ou fora do mercado? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saindo do Zero, um programa onde você aprende o que é preciso para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. E na aula de hoje eu vou te falar um guia completo de como você pode investir com segurança, investir com tranquilidade e ganhar dinheiro no mercado. Então vou compartilhar a tela aqui do computador com vocês para a gente não perder tempo, que a aula de hoje tem bastante coisa para a gente ver aí no mercado. Vai ser um guia completo como investir em criptomoedas de forma segura e rentável. Olha que legal o tema da aula de hoje, né? Do episódio de hoje. E o conteúdo da aula é o seguinte, ó. Introdução às criptomoedas e blockchain, que é a tecnologia das criptomoedas. A gente vai estar falando sobre isso na aula de hoje. Eu vou estar falando também como você pode escolher as criptomoedas certas para investir. Olha que massa. E vamos estar falando também, vou explicar para você estratégias para você investir em criptomoedas, estratégias de investimentos. Se é isso que você quer aprender, então você está no lugar certo. Fica comigo até o final da aula, porque você vai aprender tudo isso só nessa aula de hoje, valeu? Quais são as vantagens de você assistir essa aula? Primeiro, você vai entender o mundo das criptomoedas. É muito difícil, é praticamente impossível uma pessoa ganhar dinheiro em algo que ela não entende. Então, basicamente, o primeiro passo dessa aula vai ser você entender o mundo das criptomoedas. Você também vai entender como investir de forma segura e eficiente. Muitas são as pessoas que investem em criptomoedas e investem de maneira ineficiente, ou seja, investem, mas perdem dinheiro. Muitos caem em golpes no mercado porque investem de forma insegura. E você vai aprender nessa aula o contrário, como investir de forma segura e eficiente. Vou te explicar também, e essa é uma vantagem da aula, você ter a chance de aproveitar as oportunidades do mercado de criptomoedas. Existem mais de 25 mil criptomoedas no mercado e, é claro, muitas que são excelentes, outras que não prestam, essa é a grande realidade, porque algumas são até golpes, mas você precisa saber como você vai aproveitar oportunidades, porque no meio de milhares de criptomoedas, existem criptomoedas valorizando todos os dias. Existem valorizações, às vezes, de mais de 1000% em 24 horas. Como aproveitar essas oportunidades? Essa é uma das vantagens de você assistir essa aula. E você também vai ter a possibilidade de alcançar os seus objetivos financeiros. Porque se você ganha mais grana, é claro que você vai acelerar ali os seus objetivos financeiros. Então, aqui eu listei algumas vantagens de você participar da aula de hoje. E qual é o objetivo dessa aula? Nessa aula, eu vou abordar com você todos os aspectos importantes sobre o investimento em criptomoedas. Desde o básico, o que é criptomoeda, o que são as criptomoedas, como funcionam, até estratégias avançadas para você maximizar, aumentar os seus lucros. Então, como dizia aí o famoso Jotinha, prepara-te, porque nessa aula de hoje você vai aprender bastante coisa, vai ser muito legal essa aula, tá? E qual a importância de você assistir essa aula? Com crescente interesse em criptomoedas, é fundamental que você, que está assistindo a aula, entenda como esse mercado funciona. Eu já falei, vou repetir mais uma vez. É importante você entender antes de você investir. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ter o conhecimento de todo o mercado de criptomoedas, mas você precisa entender pelo menos o básico antes de pegar a sua grana e investir em alguma coisa. Ao dominar os conceitos e estratégias que eu vou te ensinar nessa aula, você estará em uma posição privilegiada para tomar decisões informadas e seguras sobre os seus investimentos. E eu falo informações privilegiadas porque a maioria das pessoas que investem no mercado de criptomoeda não fazem ideia do que eu vou te ensinar hoje. Então, de fato, você vai estar à frente, muito à frente da maioria das pessoas, tá? Antes de eu continuar, eu quero chamar a sua atenção para uma orientação importante. E isso é importante, tá, pessoal? Por que eu estou te falando que isso é importante?
As plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, elas têm a sua inteligência artificial para filtrar os conteúdos. E como é que essa inteligência artificial é nutrida? Como é que ela funciona? Quando você que está assistindo a aula, você curte, você se inscreve no canal ou passa a seguir a página no Facebook e ativa notificações. Quando você faz essas três coisas, você está falando para a inteligência artificial do YouTube, para a inteligência artificial do Facebook, que o conteúdo é bom, que é o que você quer receber quando você acessar as plataformas. E aí, o Facebook e o YouTube, então ela gostou desse conteúdo, ele gostou. Quando eu compartilho um vídeo novo, quando eu entro em uma live, quando eu faço uma transmissão ao vivo, quando eu compartilho uma aula nova, o Facebook, você que está assistindo do Face, e o YouTube, você que está assistindo do YouTube, eles te informam, eles notificam você, eles falam, olha, o Elias, daquela aula que você assistiu e você aprendeu bastante, ele liberou uma aula nova. Olha, o Elias está fazendo uma transmissão ao vivo agora. Então, na verdade, quando você curte, se inscreve no canal e ativa a notificação, quem mais ganha é você. Então, se você não curtiu ainda a aula, curte a aula. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. Quem está assistindo do Face, segue a página no Face e ativa as notificações para você ser avisado pela plataforma quando uma próxima aula for liberada, beleza? Então, vamos lá. Introdução às criptomoedas e à blockchain. Nós vamos falar nessa parte, nós vamos dividir a aula em algumas partes, tá? Nessa parte eu vou te falar o que são criptomoedas, como funcionam as transações com criptomoedas e o papel da tecnologia blockchain, daqui a pouco eu vou te falar o que é blockchain, na segurança das criptomoedas. Fechou? Então, o que são criptomoedas? Deixa eu beber uma água aqui. Criptomoedas é um dinheiro da internet. É uma moeda digital. Funciona e existe só na internet. Mas você pode trocar a criptomoeda por qualquer moeda fiduciária, o dinheiro que a gente usa no dia a dia, de qualquer país. Basta ter uma conexão com a internet e um dispositivo que acesse a internet. A diferença principal das criptomoedas para o dinheiro normal que a gente usa, o dinheiro de papel, é que as criptomoedas não são centralizadas. Não existe um órgão público ou privado responsável pelo mercado de criptomoedas, de emitir as criptomoedas. Ela não é emitida por nenhum banco central, como acontece com o dinheiro normal que a gente usa. As criptomoedas, elas existem através de uma tecnologia de ponta, a tecnologia que tem sido considerada a tecnologia mais segura do mundo, que é chamada blockchain. E o que é blockchain, Elias? Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar fácil. Vamos supor que eu vendo fruta na feira. E aí, lá na minha barraquinha de fruta, tem várias frutas, né? E quando as pessoas vão comprar as frutas, eu pego meu caderninho, meu lápis, minha caneta, né? E a dona Joana comprou R$20 de maçã. O seu Antônio comprou R$50 de laranja. Eu vou anotando no meu caderno todas as vendas que eu faço. Aí eu tive que pegar R$60 para comprar mais melancia. Eu anoto aqui, ó, peguei 60 conto para comprar mais melancia. Eu vou anotando tudo no meu caderno para no final do dia eu ter o controle do dinheiro que entrou, do dinheiro que saiu, como é que foram as coisas. Pois bem, a blockchain é um livro contábil público. É mais ou menos isso. Todas as transações com criptomoedas, e aí eu já estou respondendo até a segunda pergunta, como funcionam as transações com criptomoedas. Segunda pergunta não, segundo tema aí dessa parte da aula, como funcionam as transações com cripto. Então, todas as transações que são feitas com criptomoedas, e que transações? Compra e venda, transferência de criptomoedas de uma carteira para outra. Todas essas transações, elas ficam registradas na blockchain. Uma grande diferença também é que eu escrevi aqui a galera que comprou as frutas e se eu quiser eu rabisco, mudo alguma coisa, passo aqui um corretivo e altero os dados, só que na blockchain isso não é possível. Então, uma vez que há uma transação com criptomoeda,
é registrada na blockchain e cada transação é verificada. Um termo que é utilizado no mercado cripto é validada. A transação, os dados da transação passam por uma checagem automática da blockchain. É algo que funciona no automático, para ver se aqueles dados daquela transação são reais. Uma outra coisa bem interessante da blockchain é que as transações são públicas. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar uma blockchain e ver ali as transações que ocorreram, que não podem ser mudados. Os dados que estão ali não podem ser mudados. E o legal, que talvez você esteja pensando, pô, mas se qualquer pessoa pode ver a transação, então qualquer pessoa pode saber de onde saiu o dinheiro e para onde foi? Não. Por quê? A blockchain também se preocupa com a privacidade dos usuários. Então, todos os dados relacionados à transação, hora, data, quantidade, tem uma parada que é chamada de hash. É como se fosse um extrato bancário da transação que é feita, mas a privacidade das pessoas envolvidas na transação é extrema. Por quê? Porque lá não tem o nome de ninguém. Joana transferiu para Mário. Não, lá tem um código gigantesco formado por números, letra maiúscula, letra minúscula, que são os endereços das carteiras de criptomoeda. Então, quando acontece uma transação, vai saber que saiu da carteira código XYZ. Eu vou colocar aqui na tela um código de uma carteira, só para você entender do que eu estou falando. Pronto, a produção colocou aí. Então, isso é um endereço de carteira de criptomoeda. E fica tranquilo que você não precisa decorar isso tudo não, tá? Fica calmo. Mas, quando qualquer pessoa vai ver as transações de cripto, ela enxerga esses endereços. Sai de um endereço desse para um outro endereço. Como vai saber de quem é? Então, você vê que há essa diferença entre as criptomoedas e o dinheiro tradicional. Transparência, porque transação qualquer um pode ver. Segurança, porque é uma rede de computadores criptografada, essa rede, com várias camadas de proteção, descentralizada, não existe uma pessoa que manda na rede e desmanda, tá certo? E a privacidade, a segurança de não saber de quem saiu para quem foi as criptomoedas, isso é legal, né? O papel da tecnologia blockchain na segurança das criptomoedas eu acabei explicando também. Porque como as transações não podem ser mudadas, os dados informados não podem ser mudados, aquilo dali é uma segurança. Se alguém falar assim, ó, Elias, transferi para você 50 bitcoins, não chegou na minha carteira, a pessoa fala, eu transferi. Eu vou falar, não chegou, mas eu transferi. Beleza, me manda a hash da transação. Porque ali vai estar falando se de fato e de verdade a transferência aconteceu ou não. Um extrato bancário, os hackers, hoje em dia, eles conseguem até hackear ali e fazer um extrato muito semelhante aos bancos. Eu vi um caso, há algum tempo atrás, de uma quadrilha de traficantes que abriu uma agência bancária falsa em uma cidade aqui do Brasil. Imagina, uma agência bancária falsa, mas com as criptomoedas não. O hash da transação não tem como ser alterado, não tem como ser modificado, não tem como ser adulterado. Então isso traz muita segurança e isso é proporcionado pela tecnologia da blockchain. Beleza, galera? Não é à toa que os bancos centrais estão desenvolvendo as suas criptomoedas, a criptomoeda do governo, que é chamada CBDC, e vai estar aí dentro das blockchains também. Olha que interessante isso, né? Às vezes você vê tanta notícia aí de bancos falando mal do mercado cripto, mas eles estão desenvolvendo as criptomoedas deles, tá? E aí, ó, para você aprender mais ainda como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas, quais são os obstáculos e os atalhos, eu estou fazendo todas as terças e quintas, às 15 horas, horário do Brasil, a série Investimento Cripto. É uma transmissão ao vivo no YouTube, onde eu estou ensinando e mostrando quais são os atalhos e os obstáculos
para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Inclusive, nós já tivemos algumas lives, tem uma pasta aqui no meu canal no YouTube, tem escrito na pasta lives, numa playlist. Na playlist tem escrito assim, ó, lives. Se você for procurar aqui no meu canal no YouTube, você vai ver uma playlist escrita lives. Se você clicar, lá vai estar a gravação das lives que eu já fiz. E você participando ao vivo, o legal é que você pode tirar suas dúvidas comigo na hora. E todas as lives eu sempre preparo alguma coisa especial para as pessoas que estão assistindo ali comigo. Então você tem a chance de ganhar o PDF da aula na live, se você participar da live, beleza? Então, terça e quinta, nós temos aí a série Investimento Cripto, onde eu mostro quais são os atalhos e os obstáculos para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Beleza, vamos falar agora sobre escolher as criptomoedas certas para você investir. No meio de mais de 25 mil criptomoedas, Elias, como é que eu escolho a certa? Como é que eu sei qual é a certa? É isso que nós vamos ver agora. Então, aqui eu vou explicar para você, nesse ponto da aula, como avaliar a qualidade de uma criptomoeda. E isso aqui está muito entrelaçado, é tipo unha em carne. Quais fatores considerar ao selecionar uma criptomoeda para investir? As duas coisas estão muito próximas uma da outra, tá? E exemplos práticos de criptomoedas promissoras. Ainda vou te falar algumas criptomoedas que são muito promissoras, beleza? Então, vamos lá. Como avaliar a qualidade de uma criptomoeda? Existem vários fatores, tá? Eu já vou explicar esses dois pontos, beleza? Como avaliar a qualidade de uma cripto e quais fatores considerar. Vou juntar logo os dois porque eles são muito próximos. O que eu vou falar agora também, eu estou falando com relação ao investimento em criptomoedas a médio e longo prazo. Por quê? Se você vai investir em curtíssimo ou curto prazo, e aí eu vou dar tempos só para você ter uma base. Um investimento em curtíssimo prazo, investimento em criptomoedas de 3 minutos, 5 minutos. Em 5 minutos você entra no mercado cripto e sai de lá com seu lucro. Investimento no curto prazo, 3 horas, 4 horas, um dia. Então, num dia você entra no mercado, faz o investimento e sai com lucro. Esses tipos de investimentos, eles têm uma outra forma de avaliar a criptomoeda, é um outro jeito que daqui a pouco eu falo para você, tá? Eu vou falar agora do investimento a médio e longo prazo, investimento de algumas semanas, alguns meses e às vezes alguns anos, beleza? Então, o que é importante para você avaliar na qualidade de uma criptomoeda? Existem vários fatores, mas, na minha opinião, 2 que são indispensáveis mesmo. Primeiro, a utilidade da criptomoeda no mercado. Para que aquela criptomoeda serve dentro do mercado ou fora do mercado? E daqui a pouco, quando eu for falar de exemplos práticos, eu vou te falar de algumas criptomoedas que têm muitas utilidades, tanto dentro do mercado quanto fora do mercado. Mas um ponto importante é, essa criptomoeda que eu estou pensando em investir no médio e longo prazo, para que ela serve? Qual a utilidade que ela tem dentro do mercado de criptomoedas ou fora do mercado? O que ela resolve? O que ela soluciona dentro do mercado cripto ou fora do mercado cripto? Isso é muito importante. E um segundo ponto para você medir a qualidade de uma criptomoeda para investir é as parcerias que essa criptomoeda tem. Porque, vou te dar um exemplo. Quando algo é muito útil ou resolve um grande problema ou ajuda de maneira importante um ecossistema, então grandes empresas e às vezes até governos procuram fechar parceria com aquilo. Então, existem aí criptomoedas no mercado que são utilizadas pela União Europeia. Existem criptomoedas no mercado que as grandes empresas a nível mundial têm parceria com essas criptomoedas, porque resolvem um grande problema, facilitam algo, viabilizam projetos,
os custos para executar projetos são mais baixos. Então, quando a criptomoeda ela tem essa usabilidade, vamos dizer assim, pô, falei difícil, usabilidade. Quando a criptomoeda tem essa utilidade, então, lógico que vai atrair o olhar de grandes investidores. Isso é importante. E aí, dentro dos fatores para considerar, para você poder selecionar uma criptomoeda, por isso que eu falei que as duas coisas estão muito próximas, entra a quantidade de criptomoeda que existe, porque é um detalhe também que eu não citei no início da aula. A criação da criptomoeda é diferente da criação do nosso dinheiro normal. O nosso dinheiro normal, o Banco Central ou algum órgão ligado ao Banco Central, dependendo do país, né, que determina quantas moedas vão ser criadas. Aqui no Brasil, quantos reais vão ser criados, vão imprimir mais dinheiro. As criptomoedas, quando elas estão sendo criadas na blockchain, na verdade, quando a blockchain da criptomoeda está sendo criada, já é programada dentro dela a quantidade de moedas que vai existir. Então, a grande maioria de criptomoedas tem uma quantidade limitada, não é uma quantidade a Deus dará, quantas quiser. Não. E isso gera escassez e as coisas que são mais escassas, logicamente, são mais caras. Então, para você considerar aí, para selecionar uma criptomoeda, quantidade da criptomoeda que vai existir, em quais corretoras de criptomoeda essa criptomoeda está sendo negociada. As corretoras de criptomoedas são semelhantes à feira. Lembra do exemplo do caderninho que eu vendia fruta lá na feira? Então, lá na feira tem as pessoas querendo comprar fruta e as pessoas querendo vender fruta. Na corretora de criptomoeda tem as pessoas querendo comprar criptomoeda e as pessoas querendo vender criptomoeda. Então, quanto mais corretoras essa criptomoeda tiver, mais seguro, melhor, porque são muitos locais que ela está sendo negociada. Isso quer dizer que ela já foi avaliada várias vezes por várias entidades, por várias corretoras para ser colocada no portfólio. Isso é um ponto positivo. Então, eu acredito que para você que está começando, esses 4 pontos a considerar para avaliar uma criptomoeda e selecionar para investir nela é importante. E por último, essa dica aqui é importante também, é a equipe que está desenvolvendo aquele projeto. Por quê? Não nasce do nada. Você acorda e é semelhança do sol, que você não precisa fazer nada para o sol aparecer, apareceu uma criptomoeda no mercado. Não é assim. Então, existem pessoas desenvolvendo o projeto, pessoas que tiveram a ideia, comunidades que tiveram a ideia, e é importante quando essas pessoas dão a cara, elas mostram quem elas são, o que elas pensam, o que elas fazem, qual é o roteiro que elas têm para aquela criptomoeda. Isso são pontos muito importantes que eu avalio e eu oriento os meus alunos a avaliarem também, tá, pessoal? E aí, vindo para exemplos práticos, tem uma criptomoeda, o que eu vou falar aqui não é dica de investimento. Por que eu falo que não é dica de investimento? Porque existem pessoas que investem errado, não buscam conhecimento, não fazem pesquisas, perdem dinheiro. Na hora de investir, ela é dona do dinheiro dela e da decisão dela. Na hora de assumir o erro e falar, eu investi errado, eu errei. Não, elas terceirizam a culpa e elas falam que a culpa é dos outros. Então, faça o seu investimento depois de você fazer a sua análise. Sempre busque conhecimento antes de pegar a sua grana e investir em algum lugar. Vou te dar 2 exemplos. A Chainlink é uma criptomoeda muito utilizada no mercado de criptomoedas, porque ela tem uma função ali muito importante de trazer dados de fora da blockchain para dentro da blockchain. A blockchain é um mundo privado, vamos dizer assim. Não se comunica com o mundo exterior. E a Chainlink é uma ponte onde busca informações de clima, informações financeiras, cotação de moedas, enfim, e joga essas informações para dentro da blockchain, depois de serem verificadas se são reais mesmo ou não. E aí, dentro da blockchain, começa a se desenvolver um ecossistema de aplicativos,
porque tem um aplicativo de clima dentro da blockchain. Então, um aplicativo descentralizado que você pode instalar no seu celular para ver o clima. Existe um ecossistema de finanças descentralizadas, porque tem o valor da cotação do dólar, do euro, do ouro, seja lá de qual moeda for, sendo jogado dentro da blockchain em tempo real, dados que são verificados por uma rede de computadores descentralizada. E aí tem um setor, isso proporcionou a criação de um setor chamado DeFi, que é o setor de finanças descentralizadas, onde você pode fazer várias aplicações no mercado de criptomoedas. Existe uma outra criptomoeda também que tem uma parceria com a Disney, que é muito utilizada e tem parceria com várias grandes empresas do mundo secular. Pela funcionalidade dela, não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai por uma parte bem mais técnica e eu não quero complicar a aula, tá certo? Mas a Polygon é essa criptomoeda que tem parceria com a Disney, com a Starbucks, com várias empresas gigantescas. Então, eu te dei um exemplo de uma cripto com muita função dentro do mercado e uma cripto com muita função fora do mercado. Isso é um diferencial gigantesco para você observar quando você pensar em investir em criptomoedas. E aí, vamos ver agora estratégias de investimento em criptomoedas, beleza? Só que antes eu quero chamar a sua atenção para essa orientação importante. Pessoal, até agora você já aprendeu coisa pra caramba, já ensinei muita coisa nessa aula e você ainda não curtiu a aula. Curte a aula, dá um clique aí, curte a aula. Se inscreve no canal no YouTube se você não é inscrito. Se você está assistindo pelo Face, segue a minha página no Facebook e ativa a notificação. Somente dessa forma, o algoritmo do YouTube e do Face vão entender que esse conteúdo, que essa aula está te ajudando. E quando você faz isso, e eu disponibilizo aqui na plataforma um novo conteúdo, o próprio YouTube te avisa. O próprio Face fala, opa, fulano, o Elias liberou uma aula massa aí, vem assistir. Olha que legal. As plataformas, elas passam a trabalhar em seu favor. Imagina, o YouTube e o Facebook está trabalhando em seu favor. Mas para isso, você precisa curtir. Você precisa se inscrever no canal e ativar a notificação. Por outro lado, quando você faz isso, você está me ajudando, porque você está falando assim, pô, Elias, valeu pela aula. Inclusive, eu leio os comentários. Você que comenta, que gostou da aula, que a aula foi simples, mas que te ajudou, o entendimento da aula foi simples. Às vezes a pessoa pensa que é um assunto tão complicado e assiste a aula e fala, pô, eu entendi, eu não sabia nada, entendi. Eu leio esses comentários e valeu mesmo por cada comentário que você coloca aí, valeu? Então, faz isso aí, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Então, agora nessa parte da aula, eu vou falar de diversificação de carteira de criptomoedas, vou te explicar sobre gerenciamento de risco e estabelecer metas realistas e vou te falar também da importância do acompanhamento do mercado. Diversificar a carteira. Vamos supor que... Pensa em um condomínio fechado, um condomínio de vários prédios. Então, esse condomínio é o mercado de criptomoedas. E cada prédio é uma criptomoeda. O que é interessante que você faça? Ao invés de você comprar todos os apartamentos de um prédio só, você compra um apartamento em cada prédio. Então, dentro do mercado cripto, você seleciona, daqui a pouco eu vou te dar uma dica massa como você pode fazer isso, você seleciona e investe em algumas criptomoedas que você selecionar. Por quê? Você vai estar diversificando. O mercado de criptomoeda ele tem vários setores. Então, tem um setor de DeFi, de finanças descentralizadas, onde você faz aplicações no mercado cripto, como eu já falei. Tem um setor de games, que são o setor de jogos mesmo, jogos de videogame, só que você ganha dinheiro jogando. Tem o setor de metaverso, que são realidades virtuais, mundos digitais. Tem o setor de NFT, que são as artes digitais. Existem vários setores. Então, o interessante é você diversificar o seu investimento
em cada setor. Em vez de pegar a grana que você separou e colocar tudo em uma criptomoeda só, escolhe alguns setores. Por quê? Possa ser que um setor vá mal e que o outro vá bem, e aí você está ganhando. Você não fica com sua carteira toda no vermelho. Você está minimizando o seu risco quando você faz isso. Quando você gerencia, diversifica a sua carteira, você está gerenciando o risco, diminuindo o risco. E aí vem uma segunda etapa desse gerenciamento de risco, que são as metas realistas, pessoal. Existem valorizações de 1000%, de 500%, de 100% em um dia. É sempre que você vai conseguir fazer essa valorização? Não. Você vê, ó, eu tenho um grupo de alunos que eu acompanho passo a passo durante um ano. E uma das coisas que eu sempre explico para as novas turmas do Cripto do Zero ao Lucro são ter metas realistas. Então, quando eles têm todo o acesso ao método CZL, Cripto do Zero ao Lucro, e aprendem a negociar passo a passo, a investir, a analisar o mercado, e chega a hora deles investirem, eles já sabem, porque eu já expliquei ao longo do caminho, que a meta inicial é 0,5%, 0,5%. E aqui no canal eu tenho depoimentos de alunos, eu vou até colocar aqui no card, ó. Aqui no canal eu tenho depoimentos de alunos que com 0,5% em um mês dobrou o capital praticamente que investiu. Metas realistas. A ganância é um dos piores inimigos do investimento. Então, se tratando do mercado cripto, estabelece aquela meta pé no chão, alcançável. É melhor você estar indo passo a passo do que você querer alcançar a lua se nem sequer conseguiu tirar um dedo do chão. Isso é importante, você está gerenciando os riscos. E a importância de acompanhar o mercado, por quê? Você lembra que eu falei que se você fosse investir no curtíssimo e curto prazo, seria uma outra forma de você avaliar a criptomoeda? Então, chegou a hora de eu te explicar. O que acontece? Ó? Se você vai negociar por 5 minutos, 1 hora, você não precisa saber qual é a parceria que aquele projeto tem, se ele tem muita utilidade no mercado ou não. Você vai precisar analisar o preço da moeda, o sobe e desce do preço. E aí você vai precisar de um conteúdo mais técnico, saber analisar o movimento do mercado, as tendências do mercado, saber analisar o volume de negociação. E aí já vai uma dica, se o volume está expandindo enquanto o preço da cripto está subindo, esse é um ótimo sinal. Se o volume está contraindo enquanto o preço da criptomoeda está subindo, sinal ruim. Tem que ter um volume financeiro grande quando o preço está subindo, porque isso mostra um ânimo no mercado, força no mercado, e aí dá para você fazer a sua entrada no curtíssimo e no curto prazo, tá certo? Mas a importância de você analisar o seu investimento é óbvio, porque como é que você vai investir em alguma coisa e vai deixar lá e deixa a vida me levar? Não, você deve acompanhar, saber qual é o melhor momento de investir, se não é o melhor momento, acompanhar o preço. Às vezes a pessoa compra, valoriza 15%, pô, valorizou 15%, eu vou vender, mas ela não acompanha aquela criptomoeda, ela não acompanha as atualizações, ela não acompanha as redes sociais da criptomoeda. Você sabia que cada criptomoeda, na grande maioria, tem a sua rede social oficial? E aí, às vezes, a pessoa não acompanha o projeto. Valorizou 15%, pô, ganhei 15% do que eu investi, vende. Só que naquela semana, alguns dias depois, naquele mês, ia ter uma atualização que fez a criptomoeda valorizar 700%. Se tivesse acompanhando o mercado, saberia do que ia acontecer, mas não soube. Então, esses pontos aqui são bem importantes, tá, pessoal? E aí, na prática, dar para você começar já a pensar nos seus investimentos, primeiro passo, você começa pesquisando e estudando as criptomoedas que mais chamarem a sua atenção. Então,
Com tudo que eu te ensinei nessa aula, já dá para você começar a pesquisar, estudar. Poxa, o Elias explicou isso aqui, falou disso aqui, deixa eu dar uma olhada. Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo, você vai buscar corretoras seguras, corretoras de criptomoedas confiáveis. Lembra que eu falei que na corretora é o local que se encontram os compradores e os vendedores? E se você precisar de um conteúdo sobre corretoras de criptomoeda, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Se você quer saber qual corretora que eu uso, qual corretora que meus alunos usam, como é que eu avalio uma corretora de criptomoeda para saber se vale a pena colocar a grana ali ou não, só é você deixar nos comentários falando que você quer aprender sobre corretoras de criptomoedas, você quer um conteúdo, que aí eu preparo esse conteúdo a depender da quantidade de comentários, né? Então, vamos bater uma meta? 100 comentários, falando assim, ó, eu quero aprender sobre corretoras. Bateu 100 comentários, eu quero aprender sobre corretoras, então eu gravo uma aula falando, ensinando e mostrando aí passo a passo dos atalhos dentro de uma corretora de criptomoeda, como configurar a segurança, como transferir a grana. Se tiver 100 comentários aí embaixo, nos comentários da aula, eu gravo esse conteúdo, beleza? Então, buscar corretoras seguras, tá? É muito importante. E aí, uma dica para você ter uma ideia do nível de segurança de uma corretora. Quanto mais criptomoedas são negociadas dentro da corretora, melhor, tá? Quanto maior for a quantidade de pares de negociação, melhor. Não é só isso, mas isso daí já é um bom sinal. E investimento semente. Ah, Elias, eu vou plantar agora a semente de melancia. Você estava falando lá das frutas. Olha, se você já me acompanha aqui, já assiste as aulas aqui no YouTube, eu não fez. Você já me ouviu falar algumas vezes sobre investimento semente. Investimento semente é aquela grana pouca. Não é o dinheiro do aluguel, não é o dinheiro da sua comida, não é o dinheiro da prestação do veículo, da moto, não é o dinheiro do leite do seu filho, é um dinheiro pouco que você vai pegar para investir em criptomoedas, para começar os seus investimentos. Começa com pouco, começa buscando entender, começa buscando habilidades no mercado de cripto. E o legal é que no mercado de criptomoedas, ainda que você comece com pouco, você consegue ganhar uma grana considerável rápido para aumentar os seus investimentos. Não necessariamente você começou com pouco, você vai precisar fazer aportes no mercado. Não, às vezes aquele pouco que você começou vai render tanto que você vai ganhar dinheiro rápido e você vai conseguir reinvestir a sua grana. E é você, não é você entregar dinheiro na mão de ninguém, não. Inclusive, eu fiz até uma live falando sobre golpes no mercado de criptomoeda. Vou deixar ela aqui no card também, ó, para você entender sobre segurança, sobre golpe, essa parada de entregar dinheiro para os outros, se cadastrar em empresa e mandar dinheiro, furada. É você que investe no mercado de criptomoedas. É possível ganhar dinheiro rápido no mercado. E essa é até a sacada de investimento de hoje. Diferente dos demais mercados, que exigem aí certo tempo e às vezes anos para você tentar recuperar o que você investiu, no mercado cripto, ganhar dinheiro rápido com criptomoedas, mesmo sem ter experiência, é possível. Você precisa só saber para onde você vai. Mas é possível. Essa é uma sacada de investimento massa. E para você saber como é que é possível ganhar dinheiro rápido com criptomoedas, mesmo sem experiência, nós vamos ter a nossa próxima aula aqui no canal, que é Ganhe Dinheiro Rápido com criptomoedas. Essa vai ser a nossa próxima aula. Nessa aula eu vou te mostrar como que é possível você fazer isso, mesmo sem experiência. Beleza, galera? Então, se você não curtiu a aula, curte a aula, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, o que você mais gostou de aprender nessa aula e até a nossa próxima aula aqui no canal. Forte abraço e bons investimentos!